Eu não sou do tipo que fica dando lugar pra idosa sentar, não. Não, não dou lugar pra idosa sentar, não. Ai, mas é que eu não tô conseguindo. O problema é seu. Você sente na janela, mas você não sente no meu lugar. Entendeu? O problema é seu, não morreu ainda. Gente ruim também envelhece. Você sabia dessa informação? Você não sabia dessa informação? Pois eu vou contar pra você. Gente ruim também envelhece. Porque assim, normalmente quando a gente vê aquele tipo de reportagem, vai assim, ah, mas é que meus filhos me abandonaram e me deixaram no asilo, né? Eu sou tão coitadinho, eu sou tão, entendeu? Sempre naquele tipo de coisa assim. Ai, porque me abandonaram, não sei o que aconteceu, porque são pessoas ingratas e tudo mais, é porque eu dei a minha vida para elas. Ah, deu a vida? Aí você puxa histórico do que a véia fez, as desgraças do que ela fez. Aí entende o porquê que tá sozinha, aí entende o porquê que fica fazendo merda, entendeu? Então eu acho muito bem feito. Acho bem feito sim, porque gente ruim também envelhece. Assim como gente ruim também tem filho. Ok, gente. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O mundo não é conto de fadas, não. Quem dera se fosse conto de fadas. Quem dera se eu chegasse aqui e falasse que tudo é perfeito, de que tudo é uma maravilha e de que tudo isso é apenas um sonho das nossas mentes pensando em coisas boas. Mas isso não é assim que acontece, não. As pessoas são ruins e ruins de verdade, entendeu? E a gente não reconhece isso porque nós estamos que assim, falar isso também tem que ter um pouco de cuidado para não começar a militar tanto. Mas vamos lá. Na América Latina, no geral, não só no Brasil, a gente tem costume de ser um povo muito acolhedor e muito familiar. A família vem em primeiro lugar. E por mais que em outros lugares, em outros tipos de países, tudo mais, tenha todo essa questão também, a gente tem que entender que a gente é muito mais acolhedor do que a maioria da população ali do resto do mundo, entendeu? Então o que acontece? A maioria dos familiares passam tempo junto com a família e passam suas vidas sem sair de casa. Essa é uma realidade, entendeu? Os tios morando na mesma casa que, que o pai, que a mãe, que o avô, bisneto, bisneta, entendeu? Tanto que tem aqueles casarões de antigamente, né? Com toda a família reunida. Então, é uma coisa que já é de costume da gente. Porém, atualmente, muitas pessoas dessa antiga geração, elas têm se assustado. Assustado mesmo. Sabe por que tem se assustado? Porque agora os jovens dessa nova geração não têm mais o tipo de comportamento tão acolhedor que nem da época deles. Então agora eles param para poder pensar. E aí, como é que eu vou ficar? Percebe a malícia? Porque muitas vezes, não, porque assim, eu queria que você me respondesse uma coisa, vocês que estão me vendo aqui. Como deveria ser a reação de vocês ao vocês descobrirem que vocês só vieram ao mundo porque a sua mãe ou o seu pai queria alguém para poder cuidar quando estivesse idoso? Tipo assim, você não foi criado de fato porque quiseram ter um filho na família, mas sim porque queriam ter alguém para poder cuidar na velhice, no tempo mais frágil, entende? Como é que deve ser a sensação, tipo, de você descobrir uma coisa dessa? Não pelo fato de que é uma coisa correta, do que você acha correto ou não, mas imagina só você pensar que toda a sua criação, na verdade, foi para um objetivo muito específico. Deve ser um pouco esquisito, sabe? Assim, eu me sentiria muito triste se alguém chegasse e falasse uma coisa dessa, porque pareceria, né, que tipo assim, eu nasci meio que para poder servir uma outra pessoa, tipo, servir os seus favores, servir os seus gostos pessoais, como se, tipo assim, a minha individualidade sobre como eu quero levar minha vida não existisse. Tipo assim, é.
os meus objetivos de, por exemplo, poder morar em outro lugar simplesmente não são importantes exatamente porque os seus objetivos são mais importantes que os meus. Entende o quanto isso parece meio errado? Me parece meio errado às vezes. E eu interpreto como sim, como se fosse uma coisa errada. Então, sei lá, a geração passada, ela é muito problemática porque ela tenta achar como se fosse assim a época que as coisas eram boas, a época que as coisas davam certo, mas realmente dava certo, porque na época deles, dos nossos bisavós, era a época do casamento arranjado. Gente, a gente tem que dar graças aqui que a gente mora no Brasil, tá? Porque se caso vocês fossem morar em outros lugares aí, tem menina de 7 anos já sendo prometida para casamento arranjado. E eles acham bonito isso. E deixa eu falar mais, aproveitando isso, as meninas lá, acho que da Arábia, não sei qual lugar é em específico, acho que é o Líbano. É o Líbano, não sei. Agora as mulheres perderam total sua individualidade. Perderam todos os seus poderes, literalmente, entendeu? Ou seja, no caso, eu tô falando isso dentro de um lugar específico. Eu não me lembro o nome do lugar ao certo, mas tem um lugar que vocês podem pesquisar depois, que saiu essa notícia de fato, onde a partir de agora as mulheres não têm mais voz na sociedade. Elas perderam completamente os seus direitos enquanto mulheres. Então, assim, elas podem literalmente ser vítimas de abuso, elas podem apanhar, elas podem servir apenas como genitoras de filhos, entendeu? Não tem acesso aos estudos e não tem mais acesso à sua própria voz, porque não podem mais falar nas ruas, entendeu? E me desculpa, ou as pessoas falam constantemente sobre ser uma questão de ai, é cultura, mas a cultura até que ponto? Porque me desculpa, a partir do momento onde uma cultura considera você mostrar a sua mão como uma coisa erótica, então essa cultura tá sim errada. É porque assim, me desculpa, mas para mim nenhuma cultura a partir do momento que uma cultura, uma pseudocultura, ela cogita tirar sua liberdade enquanto pessoa e considera que uma coisa natural sua como a sua mão, a sua voz e o seu direito de poder estudar e seu direito de ter a sua virgindade são tirados de você, então isso não é cultura. Isso, na verdade, é um sistema onde escraviza pessoas. A gente tem que aprender a separar o que de fato é uma coisa cultural do que é considerado de fato outros tipos de coisas. E me desculpa, eu acho extremamente vergonha alheia quando vem gente achando isso bonito, tá? Ainda mais quando eu vejo, tipo assim, porque eu não entendo também às vezes, porque existem muitas mulheres que têm interesse de poder ir em lugares como esses, onde as mulheres elas são constantemente vítimas e, tipo, estão em alerta vermelho, porque você, assim, mesmo que você seja estrangeira, você sair na rua assim, tipo, sem a burca, sem aqueles, né, aqueles todos negócios, eles vão olhar para você e até mesmo com olhares maliciosos. Então, assim, é meio esquisito, sabe? Para mim, se eu fosse presidente do mundo, eu resolveria isso de outra maneira. Porém, eu não posso falar como eu resolveria porque nós estamos no YouTube. E as ideias que eu tenho não são nem um pouco boas, porque envolvem uso de força, tá? Porque pra gente safada, pra gente nojenta, não adianta sentar e conversar sobre como as coisas estão complicadas. Pra gente safada, pra gente nojenta, você tem que descer o cacete. É isso que eu tenho, é isso que eu acho. Então, essa é minha opinião, tá?
Se eu tivesse um lugar como esse, e me acharem que eu sou uma linda garota libanesa por conta que eu tenho características meio árabes e cabelos longos, eu puxaria logo a minha caneta digital e usaria como faca. Olha só. Mas, gente, aquela coisa. Culturas. Tem culturas que são ruins, tem pessoas que são ruins. E o que que a gente pode fazer com relação a isso? Torcer para dias melhores. Tentar ser positivo. Porque de negatividade já tem demais nessa terra. Porém, é necessário é, a gente saber o que está acontecendo. Porém, eu entendo muitas vezes quem não sabe de nada do que está acontecendo, sabe? Tipo assim, realmente, a ignorância é uma bênção. Vocês estão corretos. A ignorância é uma completa bênção. Porque se eu pudesse escolher entre saber isso e não saber, eu preferia sim não saber. Então, assim, a gente tem que agradecer por a gente nascer no Brasil, porque apesar de ser um país complicado, corrupto, preconceituoso, machista, misógino e homofóbico, e intolerante, a gente ainda tem possibilidade de descer o cacete nos preconceituosos. Porque uma coisa que eu adoro ver, mas assim, gente, uma coisa que eu adoro é ver vídeos de tipo assim, sabe aqueles sulistas que possuem é, falas preconceituosas com relação à raça, uma coisa que eu adoro é eles recebendo massagem e ninguém pedindo. Ninguém vai lá separar, uma coisa que eu adoro. Para mim, ó, me chega, ó, desce água na boca. É uma maravilha. Entendeu? Inclusive, eu tive que gravar essa parte duas vezes, porque assim, o YouTube não gosta que eu fale explicitamente sobre. Então, eu tenho que utilizar outras palavras, mas eu não sou a favor de violência. Gente, eu não sou a favor de violência. Tudo tem que ser resolvido assim na justiça e com as próprias autoridades. É isso, gente. Esse foi o vídeo.